Arte, algo muito apreciado pelos nossos antepassados. Aliás, algo muito apreciado hoje em dia, eu acho. Mas, por exemplo, mesmo que de fato um óculos fosse esquecido em uma galeria, é claro que ele sozinho representaria alguma coisa. Podia ser uma crítica, sei lá, à falta de visão das pessoas que não conseguem enxergar a profundidade que existe em uma privada velha ou talvez a essência tênue de uma banana grudada em uma parede. Ou quem sabe não fosse uma crítica a pessoas tão míopes que são incapazes de enxergar a arte em técnicas inovadoras que se baseiam em jogar tinta de maneira criativa em uma tela. Ou melhor, não enxergar a genialidade artística que reside no nada. Talvez seja por isso que os óculos esquecidos pudessem sim ser arte. Afinal, a arte é a mensagem que o artista quer passar pra nós, certo? Fotografias também são arte, sabia? Elas mostram momentos importantes. E daí que é uma máquina que faz todo o trabalho, registrando uma pessoa apenas vivendo o seu dia a dia? Afinal, a arte é a vida. Os primeiros registros artísticos foram datados no período rupestre, dos nossos amiguinhos das cavernas, tá ligado? Elas serviam pra contar histórias, registrar coisas importantes, como algum animal perigoso ou um belo dia de caça. Em uma época onde não havia comunicação, as imagens eram perfeitas pra passar uma mensagem com alguma coerência. E morreu! Assim, de repente? Mais à frente, encontramos um povo muito mais evoluído, uma grande potência que causava terror para seus vizinhos: o Egito. Precisamente o Antigo Egito, que hoje causa muitas especulações. Sendo um povo muito inteligente, eles também utilizavam pinturas, mas se os caras foram inteligentes para construir 3 pirâmides embaixo das 3 Marias, é óbvio que eles não pintavam apenas para se comunicar ou para lembrar, mas também para contemplar seus deuses. Deuses esses que não eram apenas pintados, como esculpidos. Agora, tais artes eram para comunicar a história não vista, um mundo invisível, uma realidade fora do comum, além de prestar culto de outras maneiras, como o teatro, a música ou a dança, visando contar a história de seus deuses e passar os bons costumes. Essa evolução artística também vale para outros povos, porque conforme o ser humano evolui, mais maneiras ele encontra de expressar suas ideias. E aí vem as artes gregas e romanas, povos que davam muita prioridade ao belo, inclusive é deles que herdamos a maioria dos nossos costumes. O teatro, a música, a moda, todos feitos não apenas para admirar, como cultuar seus deuses. Fora a imponente arquitetura, que sozinha já demonstrava a grandiosidade do período que eles viviam. A arquitetura que mais à frente deu à luz a arte gótica. E depois vem o que, para mim, foi o período de ouro da arte, entre o século XIV ao XIX. Nesses períodos que surgiram os melhores estilos, em minha humilde opinião, é claro. A arte renascentista, a neoclássica, romantismo e já no século XIX o realismo. São estilos que até hoje não apenas são admirados, como também grandes exemplos da essência do que se considera arte. Mas como não é novidade para ninguém que a modernidade deixou o povo meio louco das ideias, a arte foi se tornando cada vez mais diferente. Daí veio o impressionismo, dando lugar para os artistas expressarem à vontade a sua esquizofrenia. O ponto é que a arte, independente da época, sempre serviu para contar histórias do período em que ela nasceu. Mostra as características de um povo e de sua época, o que estava sendo discutido, quais eram as preocupações e muitas vezes qual era a opinião do artista, que geralmente refletia um pouco na opinião da sociedade que ele vivia. A arte gótica, a arquitetura da igreja, evidencia o período dominado pelo papado, a força que eles tinham perante ao povo, enquanto a renascentista representa a separação do homem ao divino. Foi o período de descobertas científicas, quando o homem passou a ser o centro da coisa ao invés de Deus. Com a modernidade veio as fábricas, os artistas se expressavam de maneira cada vez mais particular, seja através do ilusionismo ou de figuras geométricas que juntas formavam alguma coisa. Ou seja, representa um período da história que as pessoas se fixavam na matéria. É um período de revolução industrial, de muitas mudanças. Época que afastou as pessoas de pensamentos mais profundos sobre a natureza divina ou a própria natureza, levando-as a se fixarem naquilo que era palpável. Um exemplo disso é pop art, algo que o capitalismo agradece. A modernidade trouxe a indústria trouxe a circulação de capital. O capitalismo, por sua vez, trocou a qualidade por quantidade, e a paixão pelo imediatismo começou a surgir. Como a qualidade ignora o tempo e o trabalho mal feito mancha a personalidade, as pessoas tiveram que se fixar nas sensações, nos prazeres, já que agora elas estavam cada vez mais cercadas de possibilidades com o crescimento do livre mercado. Por isso, o mundo da arte foi se tornando o mundo da pura sensação. Se antes a literatura servia para contar de maneira criativa sobre conquistas, passar mensagens ou desenvolver filosofias, agora ela se baseava em sentimentalismo momentâneos a partir do romantismo.
A música, que antes exprimia toda uma complexidade de acordes, levando até mesmo anos para serem compostas, passou para simples improvisos de batidas e algumas notas com o jazz e o swing. Na pintura, com o impressionismo, ao deixar de lado toda a complexidade da história para pintar paisagens, como uma máquina fotográfica, e começar a se tornar algo indefinido pela expressiva perturbação mental de certos artistas. Agora a arte se tornou qualquer coisa, contanto que tem uma explicação reflexiva que induza qualquer sentimento nos seus apreciadores. E às vezes nem isso, né? Basta ter uma superprodução, uma cara bonita, contato, dinheiro. Por muito tempo, eu não considerei arte qualquer coisa que tivesse surgido do século XX adiante. Por óbvio, isso também abrangia não considerar uma carrada de coisa como arte. O teatro eu via como algo de puro entretenimento. As supostas artes de museus, pra mim, quando não eram apenas manifestações políticas, que estão longe de ser arte, eram apenas alguma palhaçada pra tirar dinheiro de gente rica. Porque eu pensava, se arte se resume a ações do cotidiano ou a representações dela, não haveria necessidade de museus ou de um grupo seleto pra mostrá-las em determinados lugares. Porque se arte é tudo que vemos no dia a dia, viver nossa vida já deveria ser motivo de contemplação. Mas pessoas buscam na arte algo que elas não são capazes de enxergar no mundo material. Por isso eu tinha concluído que a arte só podia ser algo que estivesse alinhado às leis universais, ou seja, o bem, o mal, o feio, o belo, todos sendo representados por nós mesmos, seres humanos, ou por seres divinos que são constantemente atrelados a essas ideias. Porque isso são as coisas que não conseguimos visualizar com nitidez no nosso dia a dia. E é isso que a arte faz, ela materializa essas coisas e nos lembram que elas existem, ou que estão em algum lugar dentro de nós. Enquanto eu observava alguns ditos artistas da nossa época que me apareceram aleatoriamente no short da plataforma, eu comecei a refletir sobre isso. E concluí, meus caros, que eu tava errada. Porque, como eu já disse, a arte sempre buscou representar e contar a história de uma época, sua essência, seus anseios e características. E que representação há melhor para essa época, senão as atuais artes? Elas mostram que não temos regras, objetivos ou qualquer coisa para além do senso animalesco e irracional que visa apenas sexo e rebeldia. Entulhos jogados que nada representam se não estiverem acompanhados de palavras vazias, cheias de jogos psicológicos para nos convencer que existe naquilo alguma profundidade, o que evidencia uma sociedade manipuladora que utiliza jogos de palavras para ter razão. A arte do nosso século mostra que estamos livres de quaisquer amarras de regras e definições. Se não há como definir, tudo pode representar. E nesse caso, nem o céu é o limite. Portanto, uma banana grudada na parede ou um balde de tinta sendo jogado de maneira aleatória na tela não poderia representar melhor a essência da nossa época. O estado de uma sociedade tão vil e vazia como nunca houve desde então.